Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui nessa casa. Para mim é uma emoção muito grande, porque é a primeira vez que nós estamos aqui fazendo palestras. Já visitamos a casa várias vezes, mas para palestras é a primeira vez. E eu me senti muito feliz quando recebi o convite, porque aqui nessa casa existem pessoas muito queridas, vocês todos são queridos, e essa casa é uma casa querida por toda a nossa comunidade de Rio Preto. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui. Acho que a frase que nós mais ouvimos ultimamente, e até hoje nós continuamos ouvindo, é Feliz Ano Novo. O pessoal começou a falar Feliz Ano Novo desde o dia 1º e até hoje, quando encontramos pessoas que não vimos naquelas festas, né, de final de ano, ainda nos falam Feliz Ano Novo, porque na verdade nós estamos no início de um novo ano. Então, até o final de janeiro, provavelmente vamos ainda ouvir Feliz Ano Novo. Pensando nesse Feliz Ano Novo que nós ouvimos tanto, eu resolvi falar um pouquinho aqui, conversar um pouquinho com vocês sobre essa felicidade, sobre esse feliz aí. O que será que é essa felicidade? Será que nós podemos ser felizes aqui no planeta Terra? Onde está essa felicidade? Será que 2011 será um ano realmente feliz para todos nós? O que nos fala a doutrina espírita sobre a felicidade? Emmanuel, ele diz para nós, nos ensina no Consolador, que a Terra ainda pertence a mundos inferiores. Nós ainda vivemos num planeta de expiações e de provas. Por quê? É porque aqui ainda predomina o mal sobre o bem. Nós levamos então uma vida cheia de problemas, a que ele chama de vicissitudes. Por isso, nós não podemos encontrar a plena felicidade, não podemos ser plenamente felizes. Existem mais momentos de infelicidade aqui na Terra do que momentos de alegria. E sobre esse tema, uma colega nossa que se frequentou a doutrina espírita e se dizia espírita, nos disse uma vez que ela iria deixar de ser espírita, porque ela ouviu que na doutrina espírita, ela aprendeu que aqui na Terra nós temos que ser infelizes, porque nós vivemos num mundo de expiações e provas, e que ela gostaria de uma doutrina, de uma religião, que dissesse que ela poderia ser feliz aqui. Então nós conversamos com ela e dissemos, você não entendeu. O que a doutrina espírita nos ensina é que nós realmente vivemos num planeta de expiações e provas. Se nós ainda estamos aqui, neste planeta de expiações e provas, nós não vamos conseguir a plena felicidade. Nós temos uma felicidade chamada relativa. E no livro dos Espíritos, os Espíritos nos explicam bem assim, uma forma bem clara, o que é essa tal de felicidade relativa. E se nós analisarmos hoje o mundo, mesmo que na nossa casa, mesmo que na nossa família, todos fossem felizes, nós não tivéssemos nenhum problema, nós ainda assim não conseguiríamos ser felizes plenamente, porque o mundo em que vivemos é imperfeito, é de expiações, então nós temos violência, nós temos doenças, pessoas com doenças incuráveis, então nós não iríamos conseguir essa felicidade vendo os outros irmãos infelizes, doentes, sofrendo. Então, por isso que os Espíritos nos ensinam que essa felicidade é relativa. Mas eles também nos dão um alento. Eles dizem na questão 920 que depende de nós amenizarmos os nossos males e sermos tão felizes quanto nós pudermos ser sobre a Terra. Então, essa parte final, eu acho que essa nossa amiga não deve ter prestado atenção e por isso se desanimou. Então, é uma realidade que a doutrina espírita nos ensina e que nós estamos aqui
tentando evoluir para um dia, quem sabe, chegarmos num planeta de só felicidade. Então nós trouxemos algumas personalidades que, mesmo tendo inúmeros problemas, encontraram a felicidade aqui no planeta Terra. Francisco de Assis, todos nós conhecemos a história, era um jovem rico que deixou a riqueza e foi viver na pobreza, na humildade, servindo ao próximo. E ele encontrou a sua felicidade no serviço ao próximo, fazendo bem e na sua humildade. Um outro exemplo que nós trouxemos é Madre Teresa, que também, da mesma forma que Francisco de Assis, veio aqui no planeta, encontrou a sua felicidade fazendo bem ao próximo, sendo humilde e servindo o próximo. Tanto que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979. E ela nos diz uma frase bonita sobre a felicidade e nos passa um compromisso de fazermos os outros felizes. Ela diz assim: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. A princípio parece uma frase pretensiosa, né? Nossa, eu sou o máximo, eu tenho que deixar todo mundo feliz. Mas eu entendo que é uma frase que mostra a nossa responsabilidade também para com o nosso próximo. Também uma figura que conseguiu a felicidade no planeta Terra foi Gandhi. Lutando contra a violência, ele lutou passivo, sem guerra, né? Mostrando que haveria possibilidade de trazer a paz sem guerrear passivamente. E ele também nos diz uma frase muito conhecida por todos nós, que não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Vejam a colocação de Gandhi. Trouxemos esse outro personagem que não é tão conhecido quanto os anteriores, mas tem um exemplo muito lindo para nós de serviço ao próximo, que foi Albert Schweitzer. Ele era alemão e ele vivia na Alemanha. Ele era uma pessoa bem-sucedida, mas ele decidiu fazer medicina porque ele queria servir os povos da África. E ele deixou o conforto do seu lar, do seu país, e foi viver entre os povos da África. Lá ele viveu 52 anos servindo as crianças negras, as pessoas negras da África. Então vejam o exemplo. Ele encontrou a sua felicidade trabalhando na África. Ele preferiu abrir mão do seu conforto, do luxo, para ir atender os irmãos necessitados. Também foi o Prêmio Nobel da Paz. Antes de Madre Teresa, ele ganhou o prêmio em 1952. E veja uma frase linda que ele trouxe, um exemplo para nós, é que nós devemos dirigir o nosso olhar para a humanidade. Se nós conseguirmos dirigir nosso olhar para todas as pessoas, nós conseguiremos ser felizes. E este que dispensa os nossos comentários, porque é uma pessoa muito querida no meio espírita e também por todos os brasileiros. Tanto é que o filme de Chico foi muito assistido, muitas pessoas foram assistir que nem eram espíritas, porque amam esse homem que veio aqui e nos trouxe tantos exemplos. E vejam, essa foto que nós trouxemos, ele está sorrindo. Mas não é só nessa foto, né? Em todas as fotos que nós encontramos o Chico, ele está sorrindo. Então, é uma pessoa tão humilde que quando a gente vai beijar a sua mão, ele beija a nossa mão. Então, mostrando tanto que ele é humilde. E ele também disse uma frase bonita sobre felicidade, que a felicidade não entra em portas trancadas. Então, no decorrer da nossa conversa hoje, do nosso bate-papo, vamos lembrando sempre dessa frase: a felicidade não entra em portas trancadas. E vamos começar a abrir as nossas portas para que 2011 e todos os anos futuros
sejamos felizes aqui no planeta Terra, porque, como eles nos ensinaram, depende de nós. E deixei a pergunta aqui em aberto, né? Essas pessoas todas encontraram uma felicidade fazendo bem ao próximo. E nós? Onde está a nossa felicidade? O que me deixa feliz? O que eu tenho que fazer para ser feliz? Nós encontramos um artigo que dizia que o homem conhece para fora da Terra até, foi até a Lua já. Mas ele não fez a viagem no seu interior. Então nós não voltamos para nós, não fazemos uma viagem ao contrário, para descobrirmos quem nós somos e como seremos felizes. E Richard Bailey diz isso, porque se nós quisermos muito a liberdade, a felicidade, nós temos que observar que elas estão dentro de nós. Só pensarmos que seremos felizes, nós seremos felizes. Jesus não nos disse, buscai e achareis. Então, se nós buscarmos a felicidade, acreditarmos nisso e buscarmos, nós conseguiremos ser felizes. E aqui uma frase de Vicente de Carvalho que nos diz por que nós não somos felizes. Ele diz assim: a felicidade é difícil de ser encontrada, porque está sempre onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Então veja, nós sempre colocamos a felicidade lá em outro local, menos perto de nós. E nós ouvimos uma palestra de Raul Teixeira que ele descreve a nossa vida muito bem. Ele diz que quando nós somos adolescentes, nós queremos completar a maioridade, queremos fazer 18 anos, porque aí nossos pais não vão mais pegar no nosso pé. Nós fazemos 18 anos e queremos ser felizes, mas vamos observando que não mudou nada, que nós ainda não somos felizes. Porque nós, afinal de contas, nós precisamos passar no vestibular, uma boa faculdade. Então, quando nós conseguirmos esse feito, nós seremos felizes. Passamos na faculdade, mas chegamos lá, não era bem aquilo, né? Nós saímos de um ensino médio, que era mais fácil, a faculdade é mais difícil, nós nos sentimos infelizes e projetamos a felicidade para a nossa formatura. Já imaginou quando eu receber o meu cartucho e eu me formar? Aí eu vou ser a pessoa muito feliz. E assim nós vamos projetando. Da formatura nós projetamos um trabalho, conseguir um bom emprego. Aí se conseguir um bom emprego, um bom casamento vai me deixar feliz. E quando tiver um filho nessa casa, vou ser feliz. E assim nós passamos a vida colocando a felicidade onde nós não estamos. E Roberto Chiniachik, que é um médico, ele diz que atendeu muitos pacientes no leito ali de morte mesmo, na fase terminal. E nessa fase, os pacientes chegavam dele e puxavam ele pelo colarinho e diziam: doutor, não me deixe morrer. Eu lutei a vida inteira para ser feliz. Agora que eu estou aposentado, que eu posso aproveitar minha vida, eu vou morrer? E aí? E ele se dizia constrangido, triste, por não poder fazer nada. Que a pessoa passou a vida inteira tentando ser feliz, aí quando ela achou que iria ser feliz, ela ia desencarnar, e aí? Como que essa pessoa ficaria? O que aconteceu com o nosso técnico? Voltou. O que é? Por que isso acontece? Vou fazer igual o seu Dorival, vou esquecer. O que eu estava falando mesmo? Gente, agora passou tudo. Vamos lá, vamos tentar de novo. Vamos lá. O que é isso? Onde nós? Então, o Buda, ele nos diz que nós temos um sentimento humano, nosso sentimento é pelo desejo. Então, nós temos um desejo de posse, tudo nós desejamos a posse de algo material, desejamos que algo aconteça em nossa vida. Então, esse é o nosso sentimento humano.
Mas Carlos Drummond, ele diz que nós temos que nos sentir felizes sem motivo, porque a felicidade sem motivo é a mais autêntica forma da felicidade. Então, a partir desse momento, quando nós não projetarmos para o futuro, para algo que vai acontecer e passarmos a viver o presente, nós conseguiremos essa felicidade. Mas o grande problema é que 90% das pessoas sempre condicionam a felicidade à realização de algo, de algum objetivo. Mas o que nós precisamos para sermos felizes? Será que o que nós já temos é suficiente para sermos felizes? Então existiu essa pergunta num artigo que nós lemos, muito interessante, e começamos a refletir sobre isso. Porque o nosso grande desafio somos nós mesmos. Divaldo, ele diz que o grande desafio da criatura humana é a própria criatura humana, porque nós às vezes não acreditamos em nós mesmos. Então, como o senhor Dorival falou há pouco, nós temos que fazer o quê? Uma mudança de pensamento, o que nós chamamos na neurolinguística de uma reprogramação do nosso pensamento. Se nós fizermos isso, nós conseguiremos conquistar a nossa felicidade, abrir as portas para a nossa felicidade. Então, nós temos, como vimos agora, um cérebro programado para projetar a felicidade para algo que nós vamos conquistar no futuro, sempre deixando para algo ou alguma posse que nós vamos ter. Então, nós temos que desprogramar isso, mudar os conceitos e enxergar tudo sobre uma outra ótica. É fácil fazer isso? Bom, inicialmente teremos que nos colocar ativamente para fazer a diferença, não só para nós, para os outros. Nós encontramos um artigo nessa revista Vida e Arte, ele é recente, é sobre o ano novo agora, ele diz, promessa é dívida. Então, esse colocar-se ativamente seria isso, no final do ano, aliás, no início, nós sempre fazemos a lista do que nós pretendemos fazer no próximo ano, mas nós nunca fazemos. Aí chega no final do ano, nós vamos lá na lista de novo, isso não deu para eu fazer, aquilo não deu. Então, esse artigo, ele diz justamente isso, que é fazer, tentar fazer o que nós prometermos para o novo ano. Então, quando eu li essa frase, colocar-se ativamente, me lembrei desse artigo, porque ele diz justamente isso, que essas promessas de final de ano devem ser cumpridas. Quando nós dissemos que nós temos que nos colocar ativamente para nós e para os outros que nos rodeiam, nos lembramos de André Luiz, que ele diz que a nossa felicidade, ela será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Então, como disse de Mário Teresa, da frase de Mário Teresa, é uma responsabilidade para nós também deixarmos os que vivem à nossa volta felizes. Mas geralmente não é isso que a gente faz. A gente acorda, às vezes está de mau humor, né? Então o esposo, que está de mau humor hoje. Então é difícil também, a gente tem os problemas. Mas aqui nós vamos encontrar algumas dicas para sermos felizes. Por que eu trouxe as dicas? Porque eu digo que nós somos tão imperfeitos ainda, que tudo que nós lermos, nós levamos um tempo para assimilar e um tempo para praticar. Tanto que nas nossas orações nós sempre dizemos, Senhor, permita que eu pratique aquilo que eu aprendo na casa espírita, porque é muito difícil a prática. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Então a gente sempre pede isso, né? Permita que nós pratiquemos o que nós estamos aprendendo. Então nós trouxemos algumas dicas para nós nos lembrarmos que nós poderemos sim fazer a nossa vida feliz, como nós já sabemos que depende de nós. Então trouxemos as dicas. Nós somos, eu digo como eletrodomésticos, só que nosso manual não vem. A gente reencarna o manual, acho que fica lá. Então a gente tem que fazer um manual, de preferência colar em algum lugar e tentar seguir tudo que a gente aprende, porque na repetição, no hábito, a gente consegue praticar.
Vejam que frase interessante de Emerson. Ele diz assim: para cada minuto que você se aborrece, você perde 60 segundos de felicidade. Ou seja, estamos deixando a felicidade passar, estamos nos aborrecendo sempre, enquanto poderíamos estar felizes nessas horas de aborrecimento. Então, as dicas que nós trouxemos, elas implicam em adoção de novos hábitos. Nós temos que adotar novos hábitos em nossa vida. E o que são hábitos? São coisas que nós praticamos todos os dias, não é isso? O hábito. Olha o que diz Aristóteles sobre o hábito. Ele diz: somos o que fazemos repetidamente. Por isso, o mérito não está na ação, e sim no hábito. Então, o mérito é o hábito, é o que eu faço repetidamente. Mas, segundo alguns estudos, o nosso hábito, para nós adquirirmos um novo hábito em nossa vida, nós temos que praticar no mínimo de 21 a 30 dias. Então, eu me lembrei das pessoas que falam assim: bom, este ano eu vou fazer exercícios físicos, que é uma das promessas nossas de início de ano, não é? Porque eu li que faz bem, então eu vou fazer. Só que aí eu vou à academia, fico na academia uma semana, no máximo 15 dias, aí o que acontece? Ai, estou desanimada, né? A maioria das pessoas não conseguem levar à frente aquela atividade, ou uma caminhada, então a gente vai desanimando. Por quê? Porque nós não conseguimos ainda adquirir aquele hábito, porque a pessoa que adquiriu o hábito de todos os dias ir à academia, aquilo se torna para ela muito normal, muito comum, e ela não vai desanimar de frequentar. Então, faz sentido essa colocação, esse estudo de que nós temos que praticar muito para conseguirmos adquirir esse hábito. O que é esse hábito, afinal? Então, o hábito, para que eu consiga adquirir esse hábito, eu tenho que ter o conhecimento, a capacidade e a vontade. A capacidade, eu tenho que saber como que eu vou fazer aquilo. O conhecimento é o que é que eu vou fazer, por que que eu devo fazer aquilo. E a vontade, o que é? Aquele desejo de fazer. Então, essas três coisas somadas vai acontecer o quê? O hábito, vão causar em nós um hábito por algo que nós queremos fazer. Então, nós trouxemos algumas dicas, alguns hábitos que podemos mudar na nossa vida para melhorarmos e sermos felizes. Aqui tem uma foto muito bonita e interessante, que às vezes a gente vê só negativo, né? Então, nós temos que, um hábito que nós temos que adquirir é sempre trocar o pensamento negativo pelo pensamento positivo. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos nos tornar mais felizes. Aqui nós temos um exemplo, né? Um gatinho. Então, olhar para o espelho e se sentir melhor, se sentir feliz, se sentir um leão, né? Um outro hábito, que esse hábito nós fizemos uma vivência outro dia numa casa espírita, que nós participamos de um encontro de evangelização, e a oradora disse que a palestra, ela só tem assim, influência nas pessoas se as pessoas participarem, se elas vivenciarem. Então, nessa casa espírita, nós fizemos essa proposta de fazermos uma vivência. E eles perguntaram, mas que vivência? E eu disse, olha, o que está escrito? Sorrir. Então, agora a vivência nossa é o quê? Vamos sorrir. Vocês concordam de fazer a vivência aqui comigo? Então, vamos sorrir agora? Podem sorrir alto, baixo, qualquer vontade. É vivência, gente. Aí nós fizemos a vivência, todo mundo sorriu, né? Todo mundo gostou da vivência. Aí depois aí uma senhora no final da palestra, ela foi lá e falou, nossa, mas eu estava com tanto problema esse dia, que só aqui na casa espírita que eu consegui sorrir, só nessa vivência, porque hoje o dia foi difícil para mim, né? Então nós fizemos a vivência aqui agora, vamos sair daqui continuando com essa vivência, vamos sorrindo.
Porque André Luiz, ele disse para nós, a alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. Então muitas vezes a gente fala, aquela pessoa está tão mal-humorada, mas se a gente chegar e sorrir para ela, será que ela não vai sorrir até porque ficou com vergonha, né, de estar mal-humorada? Então a gente vai formando essa corrente de alegria em volta de nós. E aí, como que nós não poderemos ser felizes, né? Veja o que Chico diz: deixe um sinal de alegria onde passe. E ele foi um exemplo vivo disso, né? Deixou esse sinal de alegria. E sorrir, gente, faz bem também para o nosso corpo físico. Trouxemos algumas coisas aqui que nos possibilita sorrir mais ainda, né? Protege o nosso coração, estudos científicos. Fortalece o nosso sistema imunológico, facilita a digestão, limpa os pulmões, reduz a liberação de hormônios associados ao estresse, como o cortisol e a adrenalina. Então vejam que benefício que é o sorriso. Além de tornar todos que estão à nossa volta felizes, nos deixar felizes, ainda faz o bem para o nosso corpo físico. Outro hábito que a maioria das casas espíritas, a maioria não, acho que todas, praticam, e nós temos sempre essa chance de praticar nas casas espíritas, e em outras casas também é óbvio, que é a caridade. Então esse hábito nos deixa feliz, ajudar as pessoas nos deixa feliz. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. André Luiz, do livro Sinal Verde. Que nós trouxemos a foto de Madre Teresa de novo. E agora alguns hábitos aqui, não muito comuns, mas que podemos também tentar praticar na nossa vida agora em 2011. Elogiar alguém vejam o finalzinho lá, ó, com sinceridade. Então não é sair elogiando as pessoas, eu aprendi que se eu elogiar as pessoas eu vou ser feliz. Mas se não houver sinceridade, nós não estaremos sendo felizes, porque estaremos sendo falsos. Este aqui é muito importante, viver o presente. Ou nós estamos pensando no erro lá do passado, nos problemas do passado, ou nós estamos nos preocupando com o que vai acontecer no futuro. E o presente passa e a gente não vive o presente. Então, aí por isso nos tornamos infelizes, pensando lá no problema que provavelmente nem irá acontecer, por isso que já chama preocupação. Então, nós sempre nos preocupamos com o que vai acontecer lá na frente, que pode ser que nem aconteça. Esse aqui é bom para o pessoal das casas espíritas, que assumem tudo, né? Nós gostamos de assumir, chega um compromisso, eu vou fazer. Então, não é que nós não devamos assumir os compromissos. Nós temos que assumir sim, mas fazendo uma coisa de cada vez, porque se nós assumirmos tudo de uma vez, nós vamos ficar infelizes, porque não vamos conseguir fazer, né? Então, uma coisa de cada vez. Esse aqui para nós espíritas, não preciso nem dizer nada, porque nós estamos aqui aprendendo que a nossa vida verdadeira não é aqui na Terra, é no plano espiritual. Mas o que nós fazemos? Vivemos aqui como se aqui fosse a vida verdadeira. Nos apegamos aos bens materiais e ficamos aqui presos nesses bens. Quando desencarnamos, vamos sofrer lá para conseguirmos nos desvencilhar. É que o irmão X, ele nos ensina no treino para a morte que nós temos que treinar para a morte. Até eu comentei isso numa palestra que nós falamos sobre a desencarnação e falei, vocês sabiam que nós podemos treinar para a morte? As pessoas ficaram atônitas. Como treinar para a morte? Aquilo ficou assim, né? Mas uma das coisas que nós podemos fazer para treinarmos, para quando chegarmos do lado de lá estarmos bem,
é nos desapegarmos aqui dos bens materiais, porque nós não vamos levá-los, já imaginaram? Então o irmão X, ele diz, já imaginou aquela pessoa que está acostumada com bens materiais, chega lá no plano espiritual, não tem nem talão de cheques, como é que ela vai fazer? Apesar que na época do irmão X era talão, agora nós temos os cartões de crédito, né? Mas lá não vai ter também, então não vai ter jeito, vamos nos desapegar. Passar mais tempo de qualidade com os amigos e a família. Isso geralmente são promessas de pessoas que trabalham fora, que têm muito compromisso, são promessas de início de ano, né? Não, esse ano de 2011 eu passarei mais tempo com a minha família. E aí passa 2011 e nada. Então aqui está uma dica, vamos tentar fazer isso, passar mais tempo com a nossa família, nossos amigos. Susan Andrews, ela é colunista da revista Época e ela é psicóloga e monja yogi. Ela diz assim, valorize suas amizades e as pessoas amadas. Como diz o velho ditado, felicidade é algo que o dinheiro não consegue comprar. Não compra mesmo, né? Então, distribuir abraços e beijos também é uma dica para sermos felizes. Algumas pessoas são muito fechadas e dizem, gente, eu não vou fazer essa vivência, não precisem ficar com medo, não vamos sair abraçando e beijando agora, tá? Porque tem gente que já fala, nossa, daí vai querer vivência, eu sou muito envergonhado. Então, vamos começar vivenciando no nosso lar, na nossa família. Porque muitas vezes a gente esquece de abraçar a filha, o filho, o marido, o pai, a mãe, né? Tão rápido. Oi, tudo bem? Então vamos tentar. Aí se conseguirmos espalhar com os amigos na casa espírita, aí nós vamos nos sentir mais felizes ainda. Dar presentes. Vocês vão falar, mas gente, a coisa está preta, como que eu vou sair dando presentes por aí? Mas vamos dar um presentinho simples. Eu aposto aqui que muita gente, nesse Natal, se sentiu muito mais feliz presenteando do que recebendo presentes. A gente se sente mais feliz presenteando as pessoas. Esse aqui, alimentar-se saudavelmente. Vou contar uma historinha para vocês rápida, de uma pessoa que eu não vou dizer o nome, porque senão ela vai ficar chateada comigo, mas eu a acompanhei ao médico, porque ela é diabética. E o médico disse o seguinte, olha, se a senhora emagrecer uns 12 a 13 quilos, a senhora deixa de tomar esse medicamento. Porque ela estava reclamando que o medicamento era um medicamento de alto custo e ela tinha que tomar aquele medicamento. Então aquilo estava se tornando angustiante, ela estava triste porque tinha que tomar aquele medicamento todos os dias. Então o médico falou, tudo bem, vamos fazer o seguinte, em 2011 a senhora emagrece de 12 a 13 quilos, que aí no final do ano a gente tira esse medicamento, a senhora não precisa mais tomar o medicamento. Então, ela vai emagrecer? Eu tenho algumas dúvidas. Então, se ela passar a se alimentar saudavelmente, com certeza ela consegue atingir essa meta. Mas é muito difícil, nós temos muitas ofertas hoje de alimentos, fast food, muita comida fácil, aí a gente acaba comendo e acaba engravidando e não consegue essa alimentação saudável. Mas um trabalho que nós fizemos com essa pessoa durante 4 meses, ela conseguiu emagrecer 6 quilos com a nutricionista, um trabalho, né, de nutrição. Mas já abandonou o nutricionista também. Então, é uma coisa difícil para nós ainda mantermos essa alimentação saudável em nossa vida. Mas vamos tentar, nós temos o ano inteiro ainda para conseguirmos isso. Olha lá, vamos para a academia todo mundo a partir de amanhã, praticar exercícios físicos também nos deixa feliz. E por coincidência, nós conversamos no início com a Valquíria e ela nos disse que ela pintou esse quadro maravilhoso que está aqui na nossa parede. Então, ela é uma pessoa que aprecia a arte. Então, aprecia a arte em forma do quê? De pintura, artes plásticas. Nós temos uma amiga também espírita, da casa espírita que nós frequentávamos, que ela também é artista plástica, ela faz quadros lindos. E ela contou para nós que quando ela vai ao museu,
que ela entra no museu, ela começa a ver os quadros, que ela vê o pincel, as pinceladas que aquele pintor deu naquele quadro. Falei, bom, eu vejo quadro, não vejo pincelada nenhuma. Mas por quê? Porque ela tem aquele dom de apreciar esse tipo de arte. Mas existem outras artes que podemos apreciar. Se nós não apreciamos a pintura, podemos apreciar a música, encenações, filmes. E isso nos deixa felizes também. E aqui nessa casa espírita nós temos a música, né? Eles apreciam, existe um coral que é lindo. Então a gente tem essa oportunidade de vir aqui e apreciar essa arte tão maravilhosa que é a música. E a gente chega aqui, ouve a música e já se emociona com aquela música, né? Então é muito linda essa arte. Dizer às pessoas amadas que você realmente gosta delas. Isso a gente recebe todo dia pela internet, esse aviso, né? Vamos dizer às pessoas amadas que nós gostamos delas. E Chico, ele diz assim para nós: viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes, que nós os amamos, porque um dia eles se vão e ficamos com a nítida impressão de que não os amamos o suficiente. Vejam que mensagem linda de Chico. Essa mensagem é de Jesus, né? Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Isso também nos deixa felizes. Quebrar as rotinas, mudar as rotinas. A nossa rotina geralmente é trabalho, casa, casa, trabalho, casa, espírito, trabalho, casa. Então vamos tentar em 2011 quebrar essa rotina, fazer algo diferente. Vamos apreciar as artes, vamos passear. E esse também é importante, agradecer o que você já tem. Isso, nós sempre pensamos no que nós vamos ter no futuro, o que nós vamos conseguir. E nos esquecemos de agradecer. E Daniel Defoe, ele diz: todo o nosso descontentamento por aquilo que nos falta procede da nossa falta de gratidão por aquilo que temos. Então, por isso nos sentimos descontentes, não agradecemos aquilo que nós temos. E vejam que frase linda de Fernando Pessoa. Às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter vivido. Então, para nós pensarmos, né? Ter nascido, desculpe que eu já mudei a palavra. E finalmente, se nós quisermos ser felizes, nós temos que estar próximos de Deus. Além de todas as dicas práticas aí que nós aprendemos, temos que estar próximos de Deus. Porque, segundo Emmanuel, Deus é essencial para a felicidade do homem. Ele só se sente infeliz quando dele se afasta. Então, se nós nos sentirmos infelizes, vamos observar lá no fundo: Deus está presente em nossa vida? Uma pergunta. Começamos com Emmanuel e vamos refletir agora, no final, também como com Emmanuel, né? Emmanuel, ele disse assim: se nós quisermos encontrar o Senhor para a edificação da nossa felicidade, nós quisermos encontrar Deus para a edificação da nossa felicidade, nós temos que renunciar às bagatelas da estrada. O que são as bagatelas? Os problemas que nós temos, né? Suportar corajosamente as consequências de seus atos. Então nós temos que suportar isso, porque são atos. O que nós estamos passando hoje, que muitas vezes nos deixa infelizes, são consequências, é a lei de causa e efeito. Aquilo que nós fizemos, nós estamos agora colhendo. Então, o que nós cometemos, muitas vezes nós falamos, mas nessa encarnação eu não fiz tanta coisa assim para passar por isso. Então vejam que Emmanuel coloca os seus atos de ontem e os atos de hoje. Então pode ser que cometemos alguns atos e nem sabemos que foram atos de outras vidas, de outras encarnações. Então suporta corajosamente as consequências, porque se estamos passando por momentos tristes, são consequências de nossos próprios atos. E por final ele diz: procura Jesus por divino modelo.
Então nós temos tantos modelos, mas o principal é Jesus. Então Jesus é o nosso modelo, é o modelo ideal para nós de felicidade. Então vamos procurá-lo. E como nós dissemos já, ele mesmo, Jesus, disse: buscai e achareis. Se nós buscarmos Jesus, nós vamos encontrá-lo, vamos trazê-lo para a nossa vida e vamos nos sentir felizes. Finalizando, Emmanuel, ele diz: a felicidade, portanto, se ainda não é deste mundo, como nós falamos no início, ela já pode residir no espírito que realmente procura, na alegria de dar de si mesmo, sacrificar-se pelo bem comum, de auxiliar a todos, quanto Jesus soube, amando e servindo, subir do madeiro sanguinolento aos esplendores da eterna ressurreição. Mas se mesmo assim não conseguirmos ainda sermos felizes, nos sentirmos a última fatia do bolo, como às vezes eu falo: ai, estou me sentindo a última fatia do bolo. Então lembremos desse gigante deitado que foi Jerônimo Mendonça, que foi chamado de semeador da alegria. Todos nós conhecemos a história de Jerônimo, que viveu anos e anos numa cama, tetraplégico, cego, e vinha fazer palestras nas casas espíritas. Esteve até aqui em Rio Preto, na casa espírita que nós frequentávamos, e veio numa perua Kombi, e ele chegava, fazia as palestras e as pessoas sorriam. E ele contou uma história que ele teve uma hemorragia. Naquela época, a hemorragia era desencarne na certa. E ele disse: não, mas eu não posso desencarnar sem falar com Chico Xavier, eu quero me despedir. E foi até Chico se despedir. No final das contas, Chico fez uma oração, a hemorragia cessou, e ele, que tinha ido para se despedir, acabou fazendo a palestra, a preleção da noite. E no final, Chico disse a ele: sabe por que você teve essa hemorragia? Porque você deixou o coitadinho entrar dentro de você. Então as pessoas falam: ai, coitadinho do Jerônimo, coitadinho do Jerônimo. E ele foi embutindo aquele sentimento dentro dele e foi se sentindo um coitadinho. O que aconteceu? Acabou ficando doente. Então, apesar de todas as suas limitações, Chico disse a ele: Jerônimo, você não é nem um coitadinho, você está vivo, você faz palestras, comece a alegrar as pessoas nas suas palestras e tire esse coitadinho de dentro de você, que você vai se sentir feliz e vai conseguir alegrar as pessoas. Então, a proposta que nós fazemos hoje é que em 2011 vamos tirar o coitadinho de dentro de nós, a última fatia do bolo, e vamos ser felizes, porque nós temos todas as dicas nessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. E nós trouxemos uma mensagem de Jerônimo Mendonça para finalizarmos o nosso bate-papo, e vamos pedir licença aqui para lermos juntos essa mensagem. Muito obrigado, Senhor, pela beleza e esplendor do sol, pelo poema das flores, pela sinfonia dos pássaros, pelo alegre sorriso das crianças, pela experiência do ancião, pelo vigor do jovem. Muito obrigado, Senhor, porque posso ver, ouvir, andar, falar e cantar. Muito obrigado, Senhor, pelo lar que me abriga, pela escola que me instrui, pelo trabalho honrado de cada dia, pela dor que me educa, pelo amor que me alimenta a alma, pela esperança de uma manhã melhor, pela solidão que me ensina a te procurar no próximo e pelas imperfeições que ainda trago comigo. Senhor, ensina-me a ter paciência sem jamais me acomodar com as sugestões do desânimo
e com a mentira do cansaço. E muito obrigado, Senhor, pela eternidade da vida e pela certeza de que um dia estarei mais perto do Teu coração para mais amar e viver. Muito obrigada. Agradeço muito por estar aqui com vocês e desejo a todos um feliz Ano Novo.